Capítulo 7. Hijra, um novo lar. Os biógrafos às vezes chamam o ano 619 de ano da tristeza de Maomé. Pouco depois do fim do bloqueio, Morri Khadija estava na casa dos 60 e sua saúde pode ter sido prejudicada pela escassez de comida. Ela fora a companheira mais próxima de Maomé e depois de sua morte ninguém ocuparia o seu lugar. Nem mesmo o fiel Abu Bakr ou o exaltado Umar seriam capazes de dar a Maomé o mesmo apoio afetivo, e essa perda deve tê-lo afetado profundamente. Mas não muito depois, uma segunda morte teve consequências mais práticas. Abu Talib adoeceu gravemente e estava claro que não se recuperaria. Antes que morresse, os Quraishitas fizeram uma última proposta de paz. Embora o tenham pressionado, sabiam que Abu Talib se comportara como verdadeiro Sayyid árabe ao dar apoio incansável aos membros de seu clã. Agora, Abu já chefiava uma comissão junto ao seu leito para pedir-lhe que efetuasse uma reconciliação. Se Maomé reconhecesse a religião deles, eles o deixariam em paz. Mas Maomé já havia pensado no assunto 2 anos antes e disse aos Quraishitas que Allah era o único Deus. Eles ficaram furiosos e foram embora declarando desafiadoramente que o próprio Allah julgaria entre eles e Maomé. Depois que foram embora, Maomé ficou surpreso quando Abu Talib disse que tinha razão ao rejeitar o acordo e pediu ao tio que desse um passo adiante, fazendo sua própria sujeição a Allah. Mas Abu Talib respondeu gentilmente que se fizesse tal declaração de fé seria somente para agradá-lo. Ele morreria como tinha vivido, na fé de seus pais. No último momento, contudo, Abbas observou que os lábios do moribundo estavam se mexendo e disse a Maomé que ele parecia estar recitando a Shahada. Mas Maomé abanou a cabeça. Sabia que Abu Talib não entrara para o Islã. O novo chefe dos Hashim era Abu Lahab, o que obviamente era muito grave para Maomé, mas no início ele ofereceu-lhe alguma proteção. Isso era de esperar, já que agora ele era o chefe, mas, de fato, não foi nem de longe uma proteção como a de Abu Talib, pois todos sabiam que era dada de má vontade, e aproveitavam a nova vulnerabilidade de Maomé. Seus vizinhos começaram a pregar-lhe peças desagradáveis com útero de ovelha. Costumavam bater em Maomé com esse objeto repulsivo enquanto lhe orava, e um engraçadinho chegou mesmo a colocar um na panela da família. Um dia, enquanto Maomé estava caminhando pela cidade, um jovem Quraishita cobriu tudo de esterco. Sua filha caiu em prantos quando ele voltou para casa naquele estado e chorou enquanto o lavava. Não chore, minha menina, Maomé a consolou. Deus protegerá seu pai. Mas pensou, aborrecido, os Quraishitas nunca me trataram assim enquanto Abu Talib estava vivo. Uma nova fragilidade de Maomé pode ter afetado a posição de outros muçulmanos. Abu Bakr, por exemplo, fora praticamente à falência devido ao bloqueio. Seu capital estava reduzido de 40.000 para 5.000 dinares. Ele morava no distrito do clã de Jumaí. Desde que se convertera ao Islã, entrara em conflito com seu chefe, o velho e obeso Umayyah ibn Khalaf. Umayyah gostava de expor ao sol seu escravo muçulmano, Bilal, durante o período inicial da perseguição, mas agora ousava fazer o mesmo com Abu Bakr, um respeitável comerciante. Ele o amarrou junto a seu jovem primo Talha e os deixou no calor escaldante, naquela ignominiosa posição. Isso demonstrava que Tai, seu clã, já não estava mais disposto ou em condições de proteger Abu Bakr, e Maomé concluiu que não tinha mais futuro em Meca. Com a aprovação de Maomé, deixou a cidade e foi se juntar à comunidade de emigrantes na Abissínia. Mas pela estrada encontrou Ibn Guguma, chefe de um pequeno grupo de tribos nômades, conhecido como Abish, aliadas dos Quraishitas. Ibn Guguma ficou horrorizado ao ouvir que Abu Bakr tinha sido praticamente expulso de Meca. Sugeriu que retornassem sem demora, e que ele mesmo os tomaria sob sua proteção. Abu Bakr concordou, feliz, e os Quraishitas, ansiosos por estreitar laços com Ibn Guguma, tiveram de aceitar a situação, mas pediram ao beduíno a garantia de que Abu Bakr não rezaria ou recitaria o Corão em público. Era um homem carismático, explicaram, e poderia fazer com que os jovens abandonassem a religião de seus pais. Ibn Gugum aceitou a condição e Abu Bakr prometeu que faria seu culto na intimidade de sua própria casa. Outros recusaram-se a se curvar.
Uthman ibn Maz'un, o asceta, era membro da tribo de Makhzum e desfrutava da poderosa e eficaz proteção de Walid, mas achava intolerável estar em segurança enquanto outros sofriam. Então foi até Walid, para espanto do ancião, e renunciou à sua proteção. Parecia ser uma oportunidade esplêndida para uma penitência voluntária, mas isso é mais característico da devoção cristã que da muçulmana. Durante a perseguição romana, alguns cristãos zelotes se entregavam voluntariamente às autoridades a fim de alcançar o martírio, mas Maomé não aprovava tais excessos. Isso também ia contra a tradição árabe. A vida sempre fora dura o suficiente na Arábia, não precisando de riscos e sofrimentos suplementares. Alguns dias depois, Uthman foi a um recital de poesia dado por Labid ibn Rabia, o maior poeta árabe da época. Os coraxitas sentiam-se honrados por Labid estar visitando a cidade e ficaram mortificados quando Uthman começou a interrompê-lo. Enquanto Labid recitava, "Tudo é bom a não ser Allah", Uthman gritava, "Verdade." Mas quando Labid continuou, "E tudo o que é muito bom inevitavelmente acaba", Uthman berrou, "Você está mentindo. O encanto do paraíso nunca acaba." Era um comportamento imperdoável para um convidado de honra, e Labid ficou profundamente ofendido. "Ó, coraxitas", ele disse, "seus amigos nunca foram ofendidos deste modo. Desde quando este tipo de coisa acontece entre vocês?" "Não se importe com o que ele disse", alguém gritou da plateia. "Este é um dos palhaços de Maomé. Eles abandonaram nossa religião." Então, Uthman ficou tão agressivo que o mesmo homem se levantou e deu-lhe um soco no olho. Walid, um velho civilizado, que deve ter presenciado com desalento a cena ultrajante, disse, "Ó, meu sobrinho, seu olho não estaria assim se você ainda estivesse sob minha segura proteção." Mas Uthman, agressivamente, deu a outra face e desafiou os presentes a esmurrarem seu outro olho. 2 Maomé fez questão de se dissociar do desagradável incidente. 3 Ele provavelmente desaprovava esse tipo de descortesia e deve ter sentido que a última coisa de que precisava era tal provocação. Então, veio a crise. Incitado por Abu Jahl, Abu Lahab perguntou a Maomé se seu pai, Abd al-Muttalib, que gostava de Maomé e se orgulhava tanto dele quando criança, estava no inferno. Era uma pergunta capciosa. Maomé adotara a ideia judaico-cristã de que somente os que professam a verdadeira fé podem ser salvos. Ele não tinha mão nenhuma das belas respostas liberais que os monoteístas desenvolveram em anos recentes para se safar dessa. Se dissesse que o antigo paganismo podia salvar pessoas como Abd al-Muttalib, os coraxitas responderiam naturalmente que, assim sendo, não havia necessidade de aboli-lo. Mas se admitisse que Abd al-Muttalib não fora salvo, então Abu Lahab poderia retirar a sua proteção a alguém que denegrira a memória de um ancestral querido. Maomé tinha de encontrar um novo protetor, e o fato de procurá-lo em Taif, a cidade de Aulat, dá um indício de seu desespero. Taif era uma cidade de comerciantes como Meca, embora nem de longe tão próspera, mas situava-se na parte mais fértil da Arábia e, ao se aproximar da cidade na colina amuralhada, Maomé caminharia por jardins atraentes, pomares e trigais. Muitos membros do clã de Abd al-Yashin, seu próprio clã, tinham casas de veraneio lá, e, portanto, Maomé talvez tivesse contatos na cidade. No entanto, isso era um negócio arriscado, já que os Taqif, os guardiões do antigo santuário, poderiam se ofender com a condenação de Maomé ao culto a Aulat. Ele visitou 3 irmãos e pediu-lhes que aceitassem sua religião e lhe dessem proteção, mas foi rejeitado insultuosamente. De fato, os 3 Taqif ficaram tão enfurecidos com a audácia de Maomé ao propor tal acordo que mandaram seus escravos persegui-lo pelas ruas. Para escapar da multidão, Maomé procurou abrigo no pomar que pertencia a Utbah ibn Rabia e seu irmão Shaiba, que estava sentado no jardim naquele momento e presenciou tudo. Eles estavam entre os principais opositores do Maomé em Meca, mas eram homens justos e devem ter se sentido mal ao ver um coraxita fugindo de maneira tão ignominiosa. Mandaram um menino escravo entregar-lhe um prato de uvas. Escondido no pomar, Maomé percebeu que estava chegando ao final de suas próprias forças. Naquele momento, deve ter sentido profundamente a falta de Khadija. Esse era o tipo de sofrimento que ela sempre soube tratar e ele deve ter sentido muita necessidade do conselho dela.
Era costume entre os árabes buscar refúgio em um deus ou jini, numa emergência. Mas agora Maomé buscou refúgio em Deus. Ó Allah, a ti somente reclamo de minha fraqueza, de minha falta de recursos e de minha baixeza perante os homens. Ó misericordiosíssimo, és o Senhor dos fracos e és o meu Senhor. A que mãos me confias? A mãos distantes que maltratarão. As mãos de um inimigo a quem darás poder sobre mim? Se não estás zangado comigo, não me importo. Tua graça me é muito mais ampla. Busco abrigo na luz da tua face que ilumina as trevas e ordena as coisas, neste e no outro mundo, temendo que tua fúria desça sobre mim e que tua ira se inflame sobre mim. É justo que te satisfaças até estares saciado. Não há poder e não há força senão em ti. 4 Não é do feito de Ibn Ishaq dar um relato tão detalhado do estado de espírito de Maomé, o que sugere que se tratava de uma situação de crise em seu desenvolvimento espiritual. Ele não podia mais confiar na companhia dos homens, mas constatou que não existe Deus nem segurança nem protetor verdadeiro a não ser Allah. Quase imediatamente Deus pareceu responder à sua prece com um sinal, quando Hadas, o menino escravo, chegou com um prato de uvas. Ele era cristão de Nínive, no Iraque moderno, e ficou surpreso ao ver aquele árabe abençoando o prato em nome de Deus antes de comer. Maomé, de sua parte, ficou surpreso e encantado ao ouvir que Hadas vinha de Nínive, a cidade do profeta Jonas, e lhe disse que ele também era um profeta e, por isso, irmão de Jonas. Hadas ficou tão emocionado que beijou a cabeça, as mãos e os pés de Maomé, para desgosto de Utba e Shaba que estavam presenciando todo o incidente. Era mais um exemplo do estranho poder de Maomé sobre os jovens. Mas Maomé se sentiu menos isolado depois desse contato com um representante do povo livre, com a lembrança de que todas as pessoas no vasto mundo fora da Arábia entenderiam sua vocação profética, ainda que os árabes de Hejaz não estivessem em condições de entendê-la. No caminho para casa, disse que também foi consolado por uma multidão de gente que ouviu recitando o Corão e ficou maravilhada com sua beleza. 5 Mas buscar refúgio em Allah não significava que Maomé pudesse dispensar a proteção humana. O Corão deixa claro que os muçulmanos devem usar todo o esforço humano para cuidar de si mesmos e não deixar preguiçosamente tudo para Deus. Deus não muda o destino de um povo até que o povo mude o que tem na alma. 6 Esse é um versículo que os muçulmanos engajados nas batalhas políticas nos dias de hoje gostam de citar. Antes de Maomé entrar na cidade, mandou uma mensagem para 3 chefes de outros clãs, pedindo que o aceitassem como aliado. Assim que os coraxitas soubessem que ele estava cogitando fugir para Taif, sua posição na cidade certamente se tornaria mais perigosa. Os 2 primeiros chefes contatados, Aknas ibn Sharik do Zurá e Suail ibn Abdus Amir, recusaram por motivos ligados ao princípio tribal. 7 Mas o terceiro, Butim, chefe de Naufal, que havia feito campanha para dar fim ao bloqueio, tomou Maomé sob sua proteção, permitindo que entrasse na cidade. Essa não era, contudo, uma solução a longo prazo, e nessa época Maomé começou a pregar aos beduínos peregrinos que vinham para o Hajj anual, esperando encontrar entre eles um protetor mais permanente. Estava começando a ampliar sua missão para incluir outros árabes. Mas, no início, os beduínos foram hostis e agressivos, e não demonstraram interesse pela religião de Maomé. Foi um período desolador e, talvez por ter sido empurrado para além de seu plano original e chegado ao fim de suas forças, Maomé teve a maior experiência mística de sua vida, no ano de 620. Quando visitava sua prima Mani, irmã de Ali e Jafar, que morava perto da Kaaba, levantou-se no meio da noite e foi para lá recitar o Corão. Depois, resolveu dormir um pouco no Ij, uma área fechada a noroeste do santuário. Foi quando sentiu ter sido acordado por Gabriel, ser colocado na garupa de um cavalo celeste chamado Buruk, e milagrosamente levado noite adentro até Jerusalém, no episódio que o Corão chama Almas de Jawatsa, a mais distante mesquita. 8 Depois do voo noturno, Isra, Maomé e Gabriel pousaram no monte do templo e foram recebidos por Abraão, Moisés, Jesus e uma multidão de outros profetas. Eles rezaram juntos e trouxeram para Maomé 3 cálices contendo água, leite e vinho. Maomé escolheu o leite,
como símbolo do caminho intermediário que o Islã tentou tomar entre o ascetismo extremo, de um lado, e o hedonismo de outro. Então, foi trazida uma escada. Mirage, Maomé e Gabriel subiram ao primeiro dos 7 céus e começaram a ascensão ao trono de Deus. Em cada estágio ele viu um dos grandes profetas. Adão presidia o primeiro céu, onde Maomé teve a visão do inferno. Jesus e João Batista estavam no segundo céu. José, no terceiro. Enoque, no quarto. Arão e Moisés, no quinto e sexto e, finalmente, Abraão, no sétimo, o limiar da esfera divina. Ibn Ishaq deixou a visão suprema numa obscuridade reverente, mas cita a tradição que apresenta uma razão prática para essa experiência, embora pareça ser uma experiência pessoal do próprio Maomé, já que não contém revelação para ser incluída no Corão. Quando Maomé chegou ao trono divino, Deus disse-lhe que os muçulmanos deveriam fazer a salat 50 vezes ao dia, mas, no caminho de volta, Moisés lhe disse para voltar e reduzir esse número. Moisés continuou mandando Maomé voltar até que o número de orações prescritas diminuísse para 5, que ele ainda considerava excessivo, mas Maomé estava envergonhado demais para pedir mais uma redução. Desde a morte do profeta, os muçulmanos rezam 5 vezes ao dia, e essa tradição mostra que a religião não deve ser um fardo esmagador, e sim uma disciplina moderada com que todos podem lidar. 9 Essa experiência religiosa tem sido imensamente importante para a evolução da espiritualidade islâmica. É celebrada cada ano no 27 Rajab, o 7º mês lunar, e, ao longo dos séculos, místicos, filósofos e poetas especularam sobre seu significado. Ela chegou mesmo a entrar na tradição ocidental, porque os relatos muçulmanos da Mirage, a ascensão de Maomé ao céu, influenciaram Dante em sua viagem imaginária ao inferno, purgatório e paraíso na Divina Comédia, apesar de, como vimos, ter colocado o profeta num dos mais baixos círculos do inferno, num gesto representativo da típica esquizofrenia ocidental. Os sufis mostraram particular interesse por essa experiência e acreditaram que a suprema visão de Maomé foi descrita na Sura 53 do Corão. Em verdade, ele o havia visto anteriormente junto ao lótus da divisa, perto do jardim onde se refugiam os piedosos quando o lótus estava coberto por aquilo que o envolvia. O olhar não se desviou, nem foi demasiadamente ousado, e presenciou alguns dos maiores sinais de Deus. 10 Como na tradição hindu, o lótus marca o limite do conhecimento humano. O Corão deixa claro que Maomé viu somente um dos sinais de Deus, não o próprio Deus e, mais tarde, os místicos enfatizaram o paradoxo dessa visão, em que Maomé viu e não viu a essência divina. 11 Os sufis descrevem Maomé como um herói que abre um novo caminho para Deus com essa experiência, muito próxima da de outros místicos, em outras tradições bastante diferentes. No século XIII, os relatos persas feitos pelo grande poeta Farid-ud-Din Attar, estão espiritualmente muito perto de São João da Cruz, que também enfatizou a importância de deixar todos os nossos conceitos e experiências para trás, indo além daquilo que o Corão chama lótus, o limite do conhecimento humano normal. Attar mostra que, no fim das contas, Maomé teve de deixar todos para trás. Nem mesmo Gabriel pôde acompanhar o profeta ao último estágio da viagem, tendo ido além da percepção sensorial normal e além da lógica e da razão em seu voo. Maomé entrou num novo reino da experiência. Mas ele ainda tinha de se preparar para deixar a si mesmo para trás. Ele ouviu um chamado, uma mensagem do amigo. O chamado veio da essência de tudo: abandone a alma e o corpo, ser transitório. Você, ó minha meta e propósito, entre agora e veja a minha essência face a face, meu amigo. Em espanto, ele perdeu a fala e se perdeu. Maomé não conhecia Maomé aqui. Ele não viu a si mesmo, ele viu a alma das almas, a face daquele que fez o universo. 12 Essa é uma experiência comum às grandes tradições místicas, uma expressão da crença de que nenhum homem pode ver Deus e viver. Mas tendo morrido para si mesmo e enfrentado a sensação da extinção, Maomé foi restabelecido num ser melhorado. Mais tarde, trouxe essa experiência de volta e ampliou a capacidade humana para o divino. A Mirage tornou-se o paradigma da força mística do Islã. Os sufis sempre falaram de aniquilação, fana, em Deus, que era seguida pelo seu renascimento, Baka, e a melhora da autorrealização.
Alguns muçulmanos sempre insistiram que Maomé fez sua viagem até o trono de Deus corporalmente, mas Ibn Ishaq cita uma tradição de Aisha que deixa claro que a viagem noturna e a ascensão foram experiências puramente espirituais. Como quer que escolhamos interpretá-la, a experiência mística é uma realidade humana e parece ter acentuada semelhança na maioria das tradições. Os budistas sustentam que tais indícios da realidade última e a expansão da consciência são antes estados puramente naturais que um encontro com o outro. Ao que parece, em situações extremas a consciência humana produz um cenário particular, ou um panorama mítico, para descrever esse encontro, mais ou menos como, num contexto completamente diferente, pessoas em extrema debilidade física e próximas da morte parecem descrever a experiência do mesmo modo. A descida por uma longa passagem, sendo encontradas na porta por alguém que diz para voltar, e assim por diante. Em todas as religiões alguns homens e mulheres têm um dom especial para esse tipo de atividade e cultivam essas experiências por meio de certas disciplinas e técnicas que, novamente, são notavelmente similares. A Miraj de Maomé, como foi relatada pelos escritores muçulmanos, está muito próximo da experiência do misticismo do trono na tradição judaica, que floresceu do século II ao século X. Os crentes se preparariam para o voo místico e a viagem até o trono de Deus por meio de disciplinas especiais. Jejuariam, leriam hinos especiais que induziriam a certa receptividade, e usariam técnicas físicas específicas. Muitas vezes, ao que parece, colocavam a cabeça entre os joelhos como fez Maomé, segundo dizem algumas tradições muçulmanas. Em outras tradições, exercícios de respiração eram mais importantes. Tinham, então, a sensação da perigosa subida até o trono de Deus e, como os muçulmanos, descrevem a visão suprema com expressões paradoxais que enfatizam sua essencial inefabilidade. Os místicos consideram heróis os fundadores dessas tradições, pois eles, correndo riscos pessoais, descobriram um novo caminho para Deus. Alguns aspectos da Isra e da Miraj se aproximam muito das iniciações místicas, quando as pessoas fazem uma passagem dolorosa de um modo de vida para outro. São, por exemplo, estranhamente similares à experiência da jovem Senhora Perpétua, uma mártir cristã que morreu em Cartago durante a perseguição do imperador Severo em 203. Os atos de Perpétua e Felicidade, coligidos e editados logo após sua morte, são considerados autênticos por muitos estudiosos. Eles nos dizem que, enquanto Perpétua estava esperando por seu julgamento na prisão, suas companheiras insistiram que pedisse a Deus uma visão que revelasse se realmente ia morrer. Pediram a Perpétua porque era conhecida por ter dons místicos especiais, e ela prometeu que teria uma resposta no dia seguinte. É provável que ela, inconscientemente, tenha se colocado num estado de espírito receptivo, mais ou menos como os pacientes de hoje produzem sonhos reveladores para seus terapeutas. 13 Sem dúvida, naquela noite Perpétua sonhou que viu uma escada, como a Miraj de Maomé, tocando o céu. A subida era muito perigosa. Ela estava com medo e por um momento achou que não conseguiria chegar ao topo, mas, encorajada pelas companheiras, continuou e chegou a um enorme e bonito jardim. Lá, um pastor estava ordenhando uma ovelha e deu-lhe um pouco de coalhada. Quando Perpétua acordou, pareceu-lhe que ainda estava mastigando alguma coisa indefinível e doce. Agora, sabia que certamente morreria e instigou as amigas na prisão a não ter mais esperança no mundo. 14 Perpétua teve vários outros sonhos, que contou às suas companheiras e que mostram que estava inconscientemente se reconciliando com a aproximação de sua própria morte e se preparando não somente para a passagem à vida eterna, mas para o martírio, considerado a experiência religiosa suprema no começo do cristianismo. Maomé não estava à beira da morte, e sim prestes a começar nova fase de sua missão, que requeria o rompimento com o passado, uma espécie de morte. A visão era, contudo, reconfortante. Ele tomou seu leite, não do bom pastor, como Perpétua, mas dos grandes profetas do passado, numa visão que expressa seu senso de continuidade com as revelações anteriores. A Miraj também se assemelha à experiência iniciatória de um xamã, que, de acordo com o falecido estudioso americano Giuseppe Campbell, ainda acontece por todo o trajeto da Sibéria à Terra do Fogo, passando pelas Américas. Ele explica que,
No início de sua juventude, o xamã tem uma experiência psicológica avassaladora que faz com que se volte totalmente para dentro. É um tipo de colapso esquizofrênico. O inconsciente todo se abre e o xamã cai dentro dele. 15 Os bosquimanos, por exemplo, induzem essa experiência numa grande maratona de dança. Um xamã descreveu o que aconteceu quando entrou em transe e desmaiou. Ao emergir, já estou subindo, subi esse pós que ficam ao sul. Agarro-me a um, deixo e agarro-me a outro. Então eu deixo e agarro-me a outro. Ponto vírgula e, quando você chega à morada de Deus, você fica pequeno. Você se torna pequeno. Você chega pequeno à morada de Deus. Você faz o que tem que fazer lá. Então, volta para onde todos estão. Ponto vírgula e, finalmente, entra de novo no corpo. Ponto 16 Ele passou por uma forma de aniquilação pessoal e penetrou em regiões onde outros não podiam ir, trazendo novidades de reinos do imaginário mitológico, da sede do poder. Do modo como chegou a nós, a viagem noturna mostra que Maomé estava começando a perceber que poderia ser mais que apenas um humilde guia dos coraxitas, embora ainda estivesse procurando um novo protetor humano. Na época do Hajj ele fazia questão de visitar os peregrinos acampados no Vale de Mina, durante os 3 dias prescritos, indo de uma tenda a outra. Dessa forma, encontrou um grupo de 6 pagãos árabes de Yatrib, durante o Hajj 620, instalados na quebrada de Acaba, na parte do vale próxima de Meca. Maomé sentou-se com eles, falou sobre sua missão e recitou o Corão, mas agora, em vez de encontrar hostilidade e rejeição, percebeu que os árabes eram atenciosos e entusiasmados. Quando terminou, eles disseram entre si que esse devia ser o profeta de quem os judeus de Yatrib falavam sempre. Há anos, vinham insultando seus vizinhos pagãos com a história de um profeta que poderia destruí-los, assim como as antigas tribos árabes de Ad Hiram foram destruídas. Se Maomé era, de fato, esse profeta, era importante evitar que os judeus chegassem a ele primeiro. Também logo perceberam que Maomé poderia resolver os problemas aparentemente insuperáveis de Yatrib. A essa altura, Yatrib ainda não era uma cidade como Meca. Era um oásis, uma ilha fértil de cerca de 32 quilômetros quadrados, rodeada de montanhas vulcânicas, rochas e solo pedregoso e incultivável. Não era centro comercial, mas uma colônia agrícola onde os vários grupos tribais viviam muito próximos em suas vilas e fazendas, em estado de hostilidade mortal. A área fora originalmente cultivada por colonizadores judeus pioneiros. Não sabemos de onde esses judeus vieram. Talvez fossem refugiados da Palestina, vindos para a Arábia depois que os romanos sufocaram a rebelião de 135 graus Celsius. Ou então tribos árabes que se converteram ao judaísmo. Uma terceira possibilidade é que vários árabes independentes se juntaram a um grupo de hebreus e adotaram sua religião. No início do século VII, havia 3 tribos judaicas principais em Yatrib: Bani Quraizá, Bani Nadir, e a menor e menos importante Bani Kainuka. Os judeus preservavam a identidade religiosa à parte, mas, fora isso, eram quase indistinguíveis de seus vizinhos pagãos árabes. Tinham nomes árabes e não hebraicos, observavam as convenções do sistema tribal e frequentemente eram tão hostis uns com os outros quanto com qualquer tribo árabe. Durante o século V, a tribo dos Bani Kaila emigrou do sul da Arábia e se estabeleceu no oásis ao lado dos judeus. Os recém-chegados dividiram-se em 2 troncos, os Aws e os Khazraj, que se tornaram 2 tribos distintas, com um número de diferentes clãs. No início, os Aws e os Khazraj eram mais fracos que os judeus, mas gradualmente foram adquirindo sua própria terra, construíram sua própria fortaleza e se igualaram em poderio. No início do século VII, os Aws e os Khazraj estavam em posição levemente mais vantajosa que os judeus, mas começaram a brigar entre si. A transição da vida nômade para sedentária causou uma crise em Yatrib, sentida de maneira mais aguda ainda que o mal-estar em Meca. Os costumes tribais, que funcionavam muito bem nas estepes, não eram mais apropriados. No deserto, os nômades defendiam as terras de seus ancestrais zelosamente, o que era possível quando se encontravam separados uns dos outros por larga distância.
Mas quando se amontoaram todos dentro de um pequeno oásis, com cada tribo defendendo a ferro e fogo seu escasso pedaço de terra, o sistema entrou em colapso. Um grupo fazia um raid, Gazu, em território inimigo, como era costume, e isso tinha de ser vingado. Gradualmente, as várias tribos de Yatrib caíram num ciclo de violência. O estado de guerra constante estava arruinando a terra, destruindo as colheitas e minando as fontes de riqueza e poder de Yatrib. As tribos judaicas começaram a se envolver fortemente nos conflitos e se aliaram de várias formas aos Aus e aos Khazraj. Em 617 houve um impasse. Nenhum grupo conseguia se sobressair, e ambos os lados e seus aliados estavam exaustos pelo conflito. A guerra civil culminara, naquele ano, na Batalha de Buat, que deu uma vitória nominal aos Aus e seus aliados judeus, os Bani Nadir, mas foram completamente incapazes de capitalizá-la e consolidá-la. Todos começaram a perceber que, apesar da visceral desconfiança árabe à ideia de um reinado, uma autoridade suprema era a única esperança para a tribo. Abdallah ibn Ubay, um dos chefes de Khazraj, recusou-se a lutar na Batalha de Buat, por perceber que era inútil. Desse modo, adquiriu uma espécie de reputação de imparcialidade e as pessoas começaram a vê-lo como um provável rei ou chefe supremo. Mas, naturalmente, muitos receavam essa solução. Os Aus, como era de esperar, relutavam bastante em entregar o poder supremo a um membro dos Khazraj, e os clãs menos poderosos dessa tribo também relutavam em permitir a ascensão de Ibn Ubay. Quando Maomé se apresentou aos 6 peregrinos de Yatrib durante o Hajj 620, eles perceberam imediatamente que, como profeta de Allah, ele poderia ser um líder muito mais imparcial que Ibn Ubay. Não ficaram chocados com sua mensagem monoteísta. Tinham vivido tanto tempo perto de judeus que se acostumaram com a ideia de que havia somente um Deus e estavam dispostos a relegar as antigas deusas ao nível de jinn ou de anjos. Há muito tempo, sentiam-se inferiores aos judeus por não possuírem escrituras próprias e serem um povo sem conhecimento. 17 De modo que se entusiasmaram com a afirmação de Maomé de que era um profeta para os árabes e que lhes trazia um Corão árabe. Imediatamente, entregaram-se a Deus, com grande esperança para Yatrib. Nós deixamos nosso povo, pois nenhuma tribo está tão dividida pelo ódio e pelo rancor como eles. Talvez Deus os una por seu intermédio. Então, deixe-nos ir até eles e convidá-los para a sua religião. E se Deus uni-los por meio dela, então não haverá homem mais poderoso que você. 18 Concordaram que trariam notícias a Maomé dentro de um ano. Era essencial para Maomé conseguir maior apoio no oásis se pretendesse mudar-se para lá com seus companheiros. Ele não esperava ter problemas com os judeus, porque sempre acreditou que sua mensagem estava em sintonia com a deles. Mas aqueles peregrinos eram de uma das menores tribos dos Khazraj. Teriam de atrair alguns dos Aus para a fé, se pretendiam que Maomé unisse Yatrib. Já havia muitos anos a causa dos muçulmanos parecia estagnada, mas isso era sinal de que as coisas podiam mudar para melhor. Maomé também fizera algumas mudanças importantes em sua casa naquele ano. Ele precisava de uma esposa e desejava uma presença feminina em sua vida. Foi sugerido que casasse com Saudá, a prima e cunhada de Suail, chefe dos Amir. Ela e seu marido Sacrã, irmã de Suail, emigraram para Abissínia em 616 e Sacrã morreu logo depois de retornarem a Meca. Saudá concordou com o casamento e Atib ibn Amr, outro irmão de Suail, concedeu em casamento ao profeta. Abu Bakr também estava ambicioso para forjar um vínculo mais forte com Maomé, a quem ele vinha servindo tão lealmente por todos aqueles anos com grande custo pessoal. Sua pequena filha Aisha tinha somente 6 anos em 620 e tinha sido prometida em casamento para o filho de Mutim, chefe de Naufal, o novo protetor de Maomé, mas ele estava disposto a desistir do acordo, porque sua esposa temia que o filho se tornasse muçulmano. Assim, Aisha se tornou formalmente noiva de Maomé numa cerimônia em que a menina não estava presente. Anos mais tarde, ela recordou que o primeiro sinal que teve de seu novo status foi quando a mãe explicou-lhe que não mais poderia brincar nas ruas como as outras crianças, mas convidar as amigas para dentro de casa. O harém de esposas de Maomé provocou muita especulação sombria e lasciva no ocidente, assim como uma boa dose de inveja mal escondida, como vimos no capítulo 1, quando mostrei que Maomé foi frequentemente acusado de luxúria. Mais tarde,
O Corão decretou que um muçulmano poderia ter apenas 4 esposas, mas a Maomé, como profeta, eram permitidas muitas mais. Naquele tempo, poucas pessoas na Arábia viam a monogamia como norma particularmente desejável e, anos mais tarde, quando Maomé estava se tornando um grande Sayyid árabe, seu abundante harém era uma marca de seu status. Numa sociedade tribal, a poligamia tende a ser a norma. A Bíblia não tem o menor pudor em mostrar as proezas sexuais do rei Davi ou o enorme harém do rei Salomão, que faz com que o de Maomé pareça bastante mirrado. Como Maomé, ambos viveram numa época em que seus povos estavam fazendo a transição da vida tribal para a urbana. Mas seria completamente errado imaginar um Maomé em decadência deleitando-se num jardim de delícias terrenas. De fato, suas várias esposas algumas vezes foram, como veremos, uma vantagem duvidosa. Devemos simplesmente observar duas coisas. Em primeiro lugar, nem Saudá nem Acha foram escolhidas por seus atrativos sexuais. Acha era apenas uma menina, e, aos 30 anos, Saudá não estava mais na flor da juventude e começava a engordar. Não sabemos muito mais sobre ela, e isso indica que o casamento foi mais um arranjo prático que por amor. Ela podia cuidar da casa de Maomé e também ganhar status, pelo menos entre a comunidade muçulmana, por ser a esposa do profeta. Segundo, os dois casamentos tiveram motivação política. Maomé estava estabelecendo importantes laços de parentesco. Ele ainda tinha esperanças em Suail, que era um homem profundamente religioso, e o casamento com Saudá tornou os parentes. O que era também importante para estabelecer maior vínculo com Abu Bakr. Maomé estava começando a formar um tipo de clã alternativo, não baseado no parentesco, mas na ideologia. Mesmo assim, os laços de sangue eram ainda muito importantes. Abu Bakr devia estar feliz com esse vínculo com Maomé, porque naquele momento estava mais uma vez isolado em Meca. Quando construiu uma pequena mesquita próxima à sua casa, escandalizou o clã de Jumá. Ele era um homem emotivo, diz Ibn Ishaq, e quando lia o Corão comovia-se até as lágrimas. Jovens, escravos e mulheres costumavam ficar ao lado dele enquanto recitava o Corão, maravilhados com sua reação. 19 Quando Ibn Dugum o tomara sob sua proteção, os coraxitas estipularam que não haveria mais essa reza pública, o que deu motivo a uma delegação enviada ao chefe beduíno perguntar com indignação: você deu proteção a esse sujeito para que ele nos ofenda? Veja, ele reza e recita o que Maomé produziu. Seu coração amolece e ele chora. E tem uma aparência tão admirável que tememos que seduza nossos jovens e mulheres e os fracos. Vá até ele e diga-lhe que vá para casa e lá fazer o que quiser. 20 Mas Abu Bakr se recusou a abrir mão da mesquita. Provavelmente sentiu que não poderia fazer mais concessões e que já era hora de dar um basta. Então, uma vez mais se tornou alvo de insultos. Nas ruas, as pessoas jogavam-lhe esterco, e os chefes dos coraxitas desdenhosamente lhe diziam que aquela sujeira vinha de sua cabeça. Durante o Hajj 621, os 6 convertidos de Yatrib voltaram para Meca, como combinado, levando mais 7 com eles, 2 dos quais eram membros dos Aws. Novamente, encontraram Maomé no canal de Acaba e fizeram a promessa formal de adorar somente a Allah e obedecer aos mandamentos. Mais tarde, um deles disse: nós prometemos fidelidade ao apóstolo, prometemos não associar nada com Deus, não roubar, não fornicar, não matar nossa prole, não difamar nossos vizinhos, não devemos desobedecer a Maomé, no que é certo. Se cumprirmos isso, o paraíso será nosso. Se cometermos qualquer um desses pecados, cabe a Deus punir-nos ou perdoar-nos conforme sua vontade. 21 Nesse encontro, que ficou conhecido como Primeiro Acaba, deu-se mais ênfase à religião que à política. O velho paganismo não conseguiu resolver a crise em Yatrib, e o povo estava pronto para uma nova ideologia. As exigências religiosas do Maomé podiam ajudar os muçulmanos a cultivar o respeito por outras pessoas como indivíduos com certos direitos inalienáveis. Essa nova moral substituiria o antigo ideal coletivo da tribo, em que o grupo era mais importante que seus membros. O novo individualismo poderia ser a base para um novo tipo de sociedade, porque ajudaria a população de Yatrib a perceber que o ganho de uma pessoa não significa necessariamente a perda para outra, como acontecia no deserto, onde não havia o bastante para todos.
nem mesmo essencial à vida. Quando os peregrinos retornaram a Yatrib, Maomé mandou com eles Musab ibn Umair, um muçulmano extremamente hábil que voltara havia pouco da Abissínia, para instruir as pessoas do oásis e recitar o Corão. O ódio tribal estava tão arraigado nessa ocasião que nem os Aus nem os Khazraj toleravam ouvir um membro de uma tribo inimiga lendo o livro sagrado ou conduzindo a oração, de modo que a recitação tinha de ser realizada por um estranho imparcial. Inicialmente, os líderes dos Aus foram extremamente hostis à nova religião. Um dia Sa'd ibn Mu'adh, chefe de um dos clãs mais importantes, ficou horrorizado ao saber que Musab estava sentado num jardim do seu território, pregando publicamente aos homens de seu clã. Mas Musab era convidado do primo-irmão, Asad ibn Zurara, um dos primeiros 6 convertidos. Isso significava que era impróprio para Sa'd insultar o visitante de Meca. Então, mandou Usad ibn al-Udair, o segundo de seu comando, expulsar Musab de suas terras. Usai pegou uma lança e se dirigiu rapidamente para o jardim. Quando deparou com um pequeno e compenetrado círculo sentado ao redor de Musab, olhou furiosamente e quis saber o que o muçulmano pretendia ao enganar seus companheiros mais fracos. Musab respondeu: "Por que você não se senta e ouve? Se gostar do que ouvir, pode tomar como verdadeiro. Se não gostar, pode deixar de lado." Usai já achou que aquilo parecia bastante razoável. Fincou sua lança no chão e se sentou para ouvir o Corão. Como de costume, a beleza das palavras venceu a resistência, e seus companheiros de tribo perceberam que a sua expressão mudou completamente, tornando-se pacífica e luminosa. Ao final da recitação, ele disse: "Que discurso maravilhoso e bonito! O que é preciso para entrar nessa religião?" Usaid disse-lhe que purificasse as roupas, proclamasse sua fé no único Deus e se prostrasse em reverência. Quando cumpriu as exigências, foi depressa ao encontro de Sa'd. Assim que Sa'd o viu, soube pela expressão do rosto que Usaid não havia feito o que lhe pedira. Agarrou sua lança, gritando zangado: "Por Allah, vejo que você foi completamente ineficiente", e se dirigiu a passos largos para o jardim. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Musab pediu-lhe que sentasse e ouvisse. Sa'd fincou sua lança no chão e foi tomado pela beleza do Corão. Essa conversão foi decisiva. Sa'd convocou o seu povo e perguntou por que eles aceitavam sua liderança. Eles responderam: "Você é nosso chefe, o mais diligente em defesa de nossos interesses, o de melhor juízo e o mais afortunado na liderança." Então, Sa'd disse-lhes que confiassem nele não menos implicitamente naquele assunto, acrescentando: "Não falarei homem ou mulher entre vocês até acreditarem em Deus e em seu apóstolo." 22 Como resultado, o clã se converteu em massa ao Islã. Obviamente, a história foi embelezada e romanceada ao longo dos anos, mas Sa'd se revelaria um dos mais fervorosos muçulmanos de Yatrib, e sua conversão provavelmente causou forte impressão nas pessoas que ansiavam por uma liderança forte e por uma solução para seus problemas aparentemente insolúveis. Não demorou muito para ver muçulmanos em quase todas as famílias do oásis. Havia um pequeno foco de resistência pagã no clã dos Aus, instigada pelo poeta e chefe Abu Qais ibn al-Aslat. Os poetas sempre foram fundamentais para definir e celebrar a identidade das tribos, e podiam destruir a reputação de uma pessoa tão eficaz e completamente como a mídia hoje. A propaganda poética contrária podia ser tão devastadora na Arábia quanto a maior derrota militar. E devemos levar isso em conta ao considerarmos a hostilidade de Maomé aos poetas que o ridicularizaram. Durante esse ano de provação em Yatrib, Abu Qais estimulou os árabes de seu clã a continuar fiéis à sua autêntica forma de monoteísmo árabe e não aceitar aquele Corão corrompido por influências estrangeiras. Ele se dirige a Allah, que o povo de Yatrib já havia percebido ser o único Deus, Senhor da humanidade. Coisas sérias aconteceram, que envolvem o difícil e o simples. Senhor da humanidade, se nós errarmos, guie-nos ao bom caminho. Se não fosse por nosso Senhor, seríamos judeus e a religião dos judeus não é conveniente. Se não fosse por nosso Senhor, seríamos cristãos ao lado dos monges do Monte Jalil, Galileia. Mas, quando fomos criados anifes, nossa religião é de todas as gerações. Nós trazemos os camelos para o sacrifício caminhando acorrentados cobertos com panos,
mas de ombros descobertos. 23 Não era uma surpresa que Abu Qais visse a nova religião de Meca como associada ao povo do livro porque, desde o primeiro acaba, Maomé introduzir algumas práticas judaicas importantes. Obviamente, ele estava fazendo um ansioso apelo aos judeus no oásis, e deve ter aguardado com interesse para trabalhar e rezar com o povo dessa antiga revelação, depois de um longo período de isolamento. Ele instruiu-nos Sabe para presidir um encontro especial com os muçulmanos às sextas-feiras de tarde, no momento em que os judeus estariam se preparando para o Sabat. Isso ligava a nova cerimônia ao festival judeu, mas ao mesmo tempo mantinha uma distância tática. Depois, prescreveu o jejum para os muçulmanos no Yom Kippur, dia do perdão, judaico, que era comemorado no dia 10 do Tishri judaico. O jejum muçulmano foi adequadamente chamado Ashura, que em aramaico arabizado significa o 10º. Agora, os muçulmanos deviam rezar na metade do dia, como os judeus. Até então, eles somente faziam a salate de manhã e ao entardecer, levantando também durante a noite para a vigília. Os muçulmanos passaram a ter permissão de casar com mulheres judias e comer comida judia. Contudo, eles não cumpriam todas as regras alimentares dos judeus, mas apenas uma versão modificada, que era notavelmente similar à prescrita, nos Atos dos Apóstolos, aos pagãos convertidos ao cristianismo. 24 Acima de tudo, os muçulmanos deviam começar a rezar voltados para Jerusalém, como os judeus e os cristãos o faziam. A viagem noturna de Maomé a Jerusalém mostrou que aquela antiga cidade sagrada era essencial também para a fé muçulmana, e a adoção de Jerusalém como Qibla, ou a direção de oração, era uma lembrança e uma demonstração constantes da conexão da nova religião com as mais antigas revelações. Agora, os muçulmanos se voltavam em direção de Jerusalém 3 vezes ao dia para rezar. Sua postura física lhes ensinaria uma nova orientação espiritual e, em nível fundamental, que eles tinham o mesmo objetivo que o povo do livro. O Corão também adotou o nome aramaico que os judeus deram a Yatrib, Medinta, que simplesmente significa a cidade, em árabe Al-Madinat, que nos deu Medina. 5 anos antes, quando Maomé procurava por uma nova casa para seus companheiros, apelou para os cristãos monofisistas da Abissínia, mas aquela empresa, por razões que não entendemos completamente, parece ter sido um desapontamento. Maomé descobriu que não poderia continuar vivendo em Meca, mas era impensável para o apóstolo dos árabes deixar a Arábia. Nessa época, incitou toda a comunidade muçulmana a emigrar com ele para o oásis recém-chamado Medina, e estava pedindo apoio às tribos judias de lá. Em 622 uma grande quantidade de peregrinos deixou Medina rumo a Meca na época do Hajj. Alguns deles ainda eram pagãos, mas 73 dos homens e 2 das mulheres eram muçulmanos e pertenciam às famílias mais influentes de Medina. Durante a viagem houve um incidente que demonstrou ser estranhamente premonitório. Al-Bara ibn Mará, um dos chefes dos Khazraj, timidamente sugeriu aos outros peregrinos muçulmanos que, durante o Hajj, eles deviam trocar a Qibla. Todos estavam se dirigindo impacientemente a Meca, onde ficava o mais importante santuário de Allah e onde muitos deles encontrariam o profeta pela primeira vez. De algum modo, parecia inadequado dar as costas a Meca enquanto rezavam, a fim de se voltar para Jerusalém. Os outros achavam que Bara estava errado, porque pelo que sabiam a Qibla de Maomé era Jerusalém e assim estava bem para eles. Bara insistiu e fez de Meca a sua Qibla durante a viagem, mas ficou preocupado com isso. Então, assim que chegou, foi imediatamente até a Kaaba à procura de Maomé para saber sua opinião. A resposta de Maomé foi ambígua: você teria uma Qibla, se se tivesse a ela. 25 Mas ele mesmo ainda rezava voltado para Jerusalém, e Bara obedientemente fez o mesmo. Mais tarde, os homens de seu clã se lembraram da ideia de Bara. Ele morreu logo após ter voltado para Medina, e acreditava-se que as intuições dos homens que estão próximos da morte deviam ser levadas a sério. Durante a permanência ritual no Vale de Mina, aconteceu outro encontro no canal de Acaba, mas dessa vez ocorreu a altas horas da noite. A promessa que fizeram naquele ano mais tarde ficou conhecida como a promessa de guerra. Nós prometemos lutar na mais completa obediência ao apóstolo, na alegria ou na tristeza, nos bons e nos maus tempos e em más circunstâncias.
não ser injustos com ninguém, falar sempre a verdade, e que a serviço de Deus não temeremos a censura de ninguém. 26 A promessa de guerra não significava que o Islã repentinamente se tornara uma religião agressiva e belicosa. Era simplesmente necessária devido ao passo que Maomé estava prestes a dar. Ele estava encorajando seus companheiros a fazer a hijra ou emigração de Meca para Medina. Mas a hijra não era apenas uma mudança geográfica. Os muçulmanos de Meca estavam prestes a abandonar os coraxitas e a aceitar a proteção permanente de uma tribo com a qual não tinham laços de sangue. 27 Era uma mudança sem precedentes e, a seu modo, tão ofensiva para os sentimentos árabes como denegrir as deusas pagãs. Sempre existira um sistema de confederação pelo qual um indivíduo ou um clã inteiro poderia se tornar membro honorário de outra tribo e aceitar sua proteção. Mas isso não implicava rompimento definitivo. Os vínculos de sangue eram um valor sagrado na Arábia, e a base da sociedade. A própria palavra hijra mostra que essa separação era ainda mais dolorosa na mente das pessoas que decidiram migrar para Medina. O primeiro elemento do radical HJR, Hajar-u, tem sido traduzido por ele se separou da comunhão ou relação amigável e amável. Ele deixou, de se associar com eles. 28 Os muçulmanos de Medina teriam de prometer que dariam proteção, aulia, e ajuda, permanentes a pessoas com quem não tinham parentesco. Daí em diante, seriam conhecidos como Ansar, o povo que deu a ajuda, ao profeta e a seus companheiros. Ansar usualmente é traduzido como os ajudantes, mas isso dá uma ideia muito limitada do que está envolvido. Nas significava que você devia estar pronto para oferecer sua ajuda e apoio com a força, se necessário. É por isso que os muçulmanos de Medina fizeram a promessa de guerra. A promessa foi feita secretamente. Não só Maomé estava prestes a tomar uma decisão sem precedentes para ele e seus companheiros de Meca, como corria grande perigo. Ibn Ishaq enfatiza os aspectos positivos da hijra e faz com que ela pareça uma decisão voluntária. Mas o Corão diz que os muçulmanos teriam sido expelidos ou expulsos de Meca. 29 Maomé devia estar consciente de que tramavam contra sua vida. 30 Talvez Mutim tenha lhe dado proteção no seu retorno de Taif com a condição de que ele parasse com as conversões. O Corão nunca fala das vantagens da hijra, mas sugere que os muçulmanos teriam sido compelidos a partir contra sua vontade. Durante o encontro do Hajj 622 havia uma sensação de perigo de pontes irremediavelmente queimadas. O encontro tinha de ser secreto. Os Ansar nem sequer mencionaram a seus companheiros pagãos de peregrinação, para que não dessem com a língua nos dentes a respeito da planejada hijra em Meca e fornecessem aos coraxitas uma pista do que estava por vir. Na noite da promessa, os Ansar deixaram seus companheiros dormindo em suas tendas e saíram silenciosos feito galinhas anãs para o canal de Aqaba, onde encontraram Maomé acompanhado por Abbas. 31 Abbas ainda não tinha se convertido ao Islã, mas gostava do seu sobrinho, e as primeiras fontes mostram que ele queria ter certeza de que Maomé estaria completamente seguro em Medina. Ele abriu a reunião alertando os Ansar que pensassem muito antes de prometer ajuda e proteção aos muçulmanos da tribo dos Coraxitas. Se vocês acham que conseguem se manter fiéis ao que lhe prometeram e conseguem protegê-lo dos seus oponentes, então assumam o ônus. Mas se vocês acham que irão traí-lo e abandoná-lo, depois que ele partir com vocês, então deixem-no agora. 32 Porém os ajudantes estavam dispostos a manter sua decisão. Bara tomou Maomé pela mão e, como representante dos Aus e dos Khazraj, jurou que os muçulmanos dariam ao profeta exatamente a mesma proteção que davam às suas mulheres e crianças. Mas enquanto Bara falava, outro ajudante interrompeu-o. O povo de Medina tinha feito outras alianças e pactos e, se protegessem os muçulmanos de Meca, teriam de romper algumas delas. O que aconteceria se Maomé, mais tarde, abandonasse Medina e deixasse seu povo vulnerável a antigos aliados prontos para a vingança? Maomé sorriu e respondeu: eu sou um dos seus e vocês são dos meus. Lutarei contra aqueles que lutam contra vocês e estarei em paz com aqueles que estão em paz com vocês. 33 Então, como ambos os lados estavam satisfeitos, os ajudantes fizeram a promessa de guerra. Depois de retornarem a Medina, Maomé começou a persuadir os muçulmanos de Meca a fazer a hijra. Era um passo irrevogável e assustador.
Ninguém sabia se iria funcionar, porque nada parecido jamais acontecera antes na Arábia. Maomé não obrigou os muçulmanos a emigrar. A qualquer pessoa que relutasse ou sentisse que isso estava além de suas forças era permitido ficar para trás. Alguns muçulmanos importantes permaneceram em Meca e nunca foram acusados de apostasia ou covardia. No entanto, entre julho e agosto de 622, cerca de 70 muçulmanos partiram com suas famílias para Medina, onde se alojariam nas casas dos ajudantes até construírem suas próprias casas. Os coraxitas não parecem ter feito grande esforço para detê-los, embora algumas mulheres e crianças tenham sido mantidas à força, e um homem tenha sido levado de volta em triunfo amarrado em seu camelo. Mas os muçulmanos tomaram cuidado para não chamar atenção e não raro combinavam de se encontrar fora da cidade. Eles viajaram em grupos pequenos e discretos. Umar partiu com sua família, Uthman ibn Affan com a sua esposa Ruqayyah, e outros membros da família do profeta foram na frente com Zayd e Hamza. Maomé e Abu Bakr ficaram para trás até todos terem partido. Porém essa enorme deserção rapidamente deixou lacunas na cidade, simbolizando a ferida aberta que Maomé impôs à tribo dos Coraxitas, tão prósperos e unidos apenas 10 anos antes. O primo de Maomé, Abdallah ibn Jahsh, fez a hijra com sua família e irmãs. Depois que partiu, a grande casa dos Jahsh no centro de Meca ficou completamente vazia. Para Utbah ibn Rabia, era uma visão desolada e portentosa, com suas portas balançando de um lado para outro, vazia de moradores. 34 em agosto, o protetor de Maomé, Mutim, morreu. Mais uma vez, a vida do profeta estava em perigo. Houve uma sessão especial sobre ele no Senado, da qual Abu Lahab, por precaução, se ausentou. Alguns chefes queriam que Maomé saísse da cidade, mas outros compreendiam que poderia ser perigoso permitir que ele se juntasse aos outros emigrantes. Todos aqueles que tinham feito a hijra eram traidores desesperados e sem princípios, que romperam os vínculos sagrados de parentesco. Agora, nada os deteria e, com Maomé na liderança, poderiam ameaçar a segurança de Meca. No fim, Abu Jahl elaborou um plano que poderia eliminar Maomé sem causar uma vendetta. Cada clã escolheria um homem jovem forte e bem relacionado e, juntos, todos matariam Maomé. Isso implicava que todos os clãs estariam envolvidos, de modo que os Hashim teriam de se contentar com a indenização, pois não teriam condições de lutar contra todos os Coraxitas. O bando de jovens logo foi recrutado. Reuniram-se diante da casa de Maomé, mas se agitaram ao ouvir as vozes de Saudá e das filhas do profeta vindo da janela. Seria vergonhoso matar um homem na presença de suas mulheres e decidiram esperar até que ele saísse de casa pela manhã. Um dos conspiradores viu pela janela que Maomé estava deitado na cama, enrolado em seu manto. Não perceberam que alertado, disse, pelo anjo Gabriel, Maomé escapou por uma janela dos fundos, deixando-o ali em seu lugar, deitado e aparentemente adormecido, usando suas roupas. Ali atrasara sua hijra para ajudar Maomé a pôr em ordem seus negócios. E quando saiu da casa na manhã seguinte vestindo o manto de Maomé, os jovens perceberam que tinham sido enganados. Os Coraxitas ofereceram uma recompensa de 100 camelas para quem trouxesse Maomé de volta, morto ou vivo. Enquanto isso, Maomé e Abu Bakr estavam escondidos numa caverna nas montanhas fora da cidade, onde permaneceram por 3 dias. De tempos em tempos, seus ajudantes saíam rapidamente da cidade para levar-lhes as notícias e mantimentos. A certa altura, reza a tradição, um grupo de buscas passou pela caverna, mas nem se deu ao trabalho de vasculhá-la. Uma enorme teia de aranha cobria a entrada. Na frente, uma acácia brotara milagrosamente durante a noite e, exatamente no lugar onde um homem teria de colocar o pé para entrar, havia uma pomba, que obviamente chocava ali seus ovos há algum tempo. Durante esses 3 dias, Maomé sentiu uma calma profunda e a forte sensação da presença de Deus. O Corão se refere a essa sensação como a sakina, que em árabe significa tranquilidade, mas, neste contexto, parece ter sido influenciado pelo termo hebraico Shekinah, que designa a presença divina na terra. Deus o socorreu quando os descrentes o expulsaram, sendo ele o segundo de 2. Estavam ele e seu companheiro na gruta, e ele disse ao companheiro, não te aflijas, Deus está conosco.
E Deus infundiu-lhes sua tranquilidade, Sakina, e sustentou com tropas que vós não víeis. 35 Quando pareceu seguro, Maomé e Abu Bakr saíram da caverna, tomando cuidado para não perturbar a pomba, e montaram 2 camelos que Abu Bakr providenciou. Ele queria dar a melhor camela para Maomé, mas este insistiu em pagar. Essa era sua ija pessoal, sua oferta a Deus. Por isso era importante que fizesse tudo por conta própria. Ele a chamou de Caswa e permaneceu sua montaria favorita pelo resto da vida. A viagem que começavam era extremamente perigosa, porque podia-se argumentar que, enquanto estava a caminho, Maomé ainda não tinha nenhuma proteção formal. Seu guia os levou por uma rota muito tortuosa, e eles zigue-zagueavam para trás e para frente a fim de despistar seus perseguidores. Nesse interim, os muçulmanos em Medina esperavam, ansiosos, a chegada deles. Vários emigrantes estavam vivendo em Cuba, o ponto mais ao sul do oásis, e todos os dias, depois da oração matinal, costumavam escalar as rochas vulcânicas próximas e vasculhar o horizonte. Na manhã de 4 de setembro de 622, um dos judeus avistou o grupo e gritou para os ajudantes, filhos de Cailá: "Ele está chegando, ele está chegando." 36 Imediatamente homens, mulheres e crianças correram para receber os viajantes e os encontraram descansando embaixo de uma palmeira. Maomé e Abu Bakr ficaram em Cuba por 3 dias, ao final dos quais Ali juntou-se a eles. Mas os muçulmanos na cidade, como era chamada a parte mais densamente povoada do oásis, estavam impacientes por vê-lo. Então Maomé se pôs a caminho para encontrá-los e decidir onde iria morar. Ele estava montado na Caswa, de que se dizia estar sob inspiração divina, e deixou que ela escolhesse o rumo. Ao longo do caminho, muitas pessoas pediram que ele descesse da camela e ficasse em suas casas, mas Maomé cordialmente recusava até Caswa cair de joelhos, do lado de fora do depósito de tâmaras pertencente a 2 irmãos órfãos, e estacar. Maomé desceu, permitiu que sua bagagem fosse carregada para dentro da casa mais próxima, e então começou a negociar com os irmãos a compra de suas terras. Assim que chegaram a um preço apropriado, deu ordens para a construção de uma mesquita, que também seria a casa de sua família. Todos os muçulmanos trabalharam, os emigrantes ao lado dos ajudantes. Nem todos os corachitas estavam acostumados ao trabalho braçal, e o elegante genro de Maomé, o Tamim ibn Affan, parecia achar aquilo particularmente duro. Enquanto trabalhavam, às vezes, cantavam versos compostos para a ocasião. "Ó Deus, não há nenhum bem como o daqui, então ajude os ajudantes e os emigrantes." 37 Maomé costumava mudar a última linha para "então ajude os emigrantes e os ajudantes." Essa mudança destruía a rima e o ritmo. Era uma demonstração divertida do analfabetismo de Maomé. Ele não era um poeta natural, e sua óbvia inépcia mostrava exatamente quão milagroso devia ser o Corão. Mas os emigrantes e os ajudantes precisavam de um vínculo mais formal que uma canção e uma atividade em comum. Foi escrito um tratado que, por um golpe de sorte, foi preservado nas fontes primárias, de modo que podemos ver o projeto da primeira comunidade islâmica. Declarava que Maomé fazia uma aliança com as tribos árabes e judias de Medina. Todas as diferentes tribos do oásis deveriam sepultar antigas inimizades e formar, por assim dizer, uma nova supertribo. Muçulmanos e judeus deveriam viver em paz com os pagãos de Medina, desde que estes não fizessem um pacto à parte com Meca, na tentativa de se livrar do profeta. A cláusula 20 da aliança declara que nenhum pagão deve dar proteção a alguém dos corachitas, nem às posses nem à pessoa, ou tomar parte contra um crente. 38 Deus era o chefe da comunidade e a única fonte de segurança. 39 Quanto aos muçulmanos, formavam um tipo de grupo inteiramente novo. Todas as tribos eram uma comunidade, com exclusão de todos os outros homens. 40 Até aqui, a tribo tinha sido a unidade básica da sociedade. Contudo, era uma comunidade fundada antes na religião que no parentesco. Era algo sem precedentes na Arábia. Não fazia parte do projeto original de Maomé a formação de uma teocracia. Ele provavelmente não saberia dizer o que era uma teocracia. Mas os acontecimentos o levaram para além de suas concepções originais, rumo a uma solução inteiramente nova. Por alguns anos,
O Islã constituíra uma força divisionista na sociedade, e Maomé fora acusado de roubar crianças de seus pais. Mas até aí já ninguém sonhara em abandonar a tribo dos Coraxitas. Agora, os laços tribais tinham sido anulados e os Coraxitas, os Aus e os Khazraj formavam uma. O Islã estava começando a ser uma força de unidade, e não de divisão. Inevitavelmente, porém, o conceito de tribo afetou a visão inicial que os muçulmanos tinham da umma. Os termos tribais ainda moldavam o modo como viam a nova comunidade. Desse modo o Corão, aqueles que creram e fizeram a hijra e lutaram com suas posses e suas vidas na senda de Deus, e os que lhes deram refúgio e ajuda, ou seja, os Ansar, são Aulia, protetores, uns dos outros. Quanto aos que creram, mas não fizeram a hijra, não tendes que lhes oferecer vossa proteção, o Alaia, até que migrem. Contudo, se vos pedirem ajuda em defesa da religião, é vosso dever dar-lhes ajuda, mas não contra um povo com o qual firmastes um pacto. 41 Para se tornar membro, era preciso fazer a hijra, deixar sua tribo e juntar-se a uma. Assim como a tribo, a umma era um mundo em si, uma comunidade com exclusão de todos os outros homens. 42 Mas ela podia fazer de outras tribos suas confederadas do modo convencional. A unidade da umma era o reflexo da unidade divina, e pedia-se aos muçulmanos que também reproduzissem essa unidade em suas vidas pessoais. Nenhum laço de sangue, nenhuma aliança tribal antiga devia ficar no caminho ou dividir a unidade da umma em campos hostis. Nenhum muçulmano podia lutar contra outro, qualquer que fosse sua tribo. Maomé ainda não era o chefe da umma. Ele tinha um status muito modesto, a princípio muito abaixo dos chefes de Medina como Sa'd ibn Mu'adh ou Ibn Ubay. A única função especial que tinha era ser um árbitro imparcial das disputas entre os muçulmanos. Era uma solução revolucionária, mas nos primeiros dias todos estavam dispostos a aprová-la porque a situação em Medina era insuportável, e qualquer mudança parecia preferível ao velho estado de guerra insanável. Não havia oposição entre os pagãos. Um asceta árabe chamado Abu Amir, conhecido, às vezes, como Al-Raib, o monge, mudou-se para Meca depois que Maomé chegou. Mas, após isso, cada pagão que não se converteu ao Islã evitou chamar a atenção. Mesmo Abu Qais se converteu ao Islã e se tornou um muçulmano bom e de confiança. Os judeus, a princípio, estavam dispostos a aceitar o novo sistema, e alguns decidiram converter-se a essa nova forma de monoteísmo árabe. Mas Maomé nunca lhes pediu para aceitar a religião de Allah, a menos que desejassem se converter. Há uma passagem no Corão sugerindo que os judeus convertidos formaram um tipo de comunidade paralela, que se consideravam judeus antes de tudo. 43 Eles receberam uma revelação própria e perfeitamente autêntica e, em termos corânicos, não havia necessidade de aceitarem o Islã. Assim, no início, tudo parecia promissor e havia até um convertido que não era árabe. Enquanto a mesquita estava sendo construída, um escravo persa chamado Salmã, propriedade de um dos judeus de Bani Qurayza, apresentou-se a Maomé e contou-lhe sua história. Ele nascerá perto de Isfahan, convertera-se ao cristianismo e viajara para a Síria, onde ouviu histórias sobre o profeta que estava prestes a surgir na Arábia. No caminho para o Hejaz, foi feito prisioneiro e, providencialmente, trazido a Medina. Salmã se tornaria uma figura venerada no Islã. Ele é visto como o precursor de todos os povos orientais não árabes que colocaram seus talentos a serviço do Islã. Em abril de 623, cerca de 7 meses depois da hijra, a mesquita foi concluída. Foi construída com tijolo, mas na parede norte, voltada para Jerusalém, um vão circundado de pedras assinalava a Qibla, a direção da oração. Havia um grande pátio para orações formais. No início, as pessoas costumavam aparecer para rezar sem convocação, mas isso obviamente era insatisfatório já que todos chegavam em horas diferentes. Maomé pensou em usar um chifre de carneiro como os judeus, ou um sino de madeira, como os cristãos orientais, mas um dos emigrantes teve um sonho. Um homem vestindo um manto verde disse-lhe que o melhor modo de chamar as pessoas à oração era pedir a um homem com voz vibrante que chamasse as pessoas gritando Allahu Akbar. Deus é o maior, 3 vezes, para lembrar aos muçulmanos que Deus está acima de todas as coisas. O chamado devia continuar assim,
Dou testemunho de que não há Deus senão Allah. Dou testemunho de que Maomé é o apóstolo de Deus. Venham rezar. Venham para o ofício divino. Venham para o ofício divino. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah é o único Deus. Maomé gostou da ideia e indicou Bilal, o liberto de Abu Bakr, como o homem certo para o cargo. Todas as manhãs, Bilal costumava subir até o topo da casa mais alta perto da mesquita, e ficava no telhado esperando pelo amanhecer. Quando viu o alvorecer chegar, costumava abrir os braços, antes de começar o chamado, e dizer: ó Deus, eu te louvo e peço tua ajuda para que os Quraishitas aceitem tua religião. 44 Maomé não tinha aposentos próprios na mesquita, mas duas construções pequenas foram adicionadas à parede oriental, uma para Saudá e outra para Aisha. Mais tarde, cada uma de suas esposas teria seu próprio quarto construído na mesquita e Maomé se revezaria entre elas. Logo que a mesquita foi concluída, ele mandou Zayd trazer as mulheres de sua casa, que ainda estavam em Meca, para a nova residência. Zayd voltou com Saudá, Kulthum e Fátima, as filhas de Maomé. Zainab ficou para trás com seu marido pagão Abu Awas, e sua própria esposa Maimã. Também trouxe os últimos membros da família de Abu Bakr a fazer Aisha Abdallah, seu filho, Umrumã, sua mulher, e suas filhas Asma e Aisha. Logo que as mulheres chegaram, aconteceram casamentos. Maomé decidiu que Zayd deveria ter outra esposa, alguém mais de sua idade que Maimã, e pediu em seu nome a Abdallah ibn Jashamão de sua bela irmã Zainab, que não gostou nem um pouco da ideia. Zayd era baixo, escuro, tinha o nariz arrebitado e não era um jovem muito atraente. Zainab tinha ambições maiores, como veremos. Mas ela concordou quando percebeu que esse era o desejo de Maomé. Abu Bakr também casou sua filha Asma com o primo de Maomé, Zubair ibn al-Awwam, para estreitar ainda mais os laços com a família do profeta. Finalmente, cerca de um mês depois de Aisha chegar a Medina, decidiu-se que era hora de Maomé casar com ela. Aisha tinha apenas 9 anos, portanto não houve festa de casamento e a cerimônia foi modesta. De fato, foi tão discreta que a menina não fazia ideia de que estava se casando e brincava com as amigas num balanço. Abu Bakr comprou um tecido fino de listas vermelhas de Bahrein e com ele foi feito o vestido de casamento. A seguir, foi levada para seus pequenos aposentos ao lado da mesquita. Maomé estava esperando por ela lá, e gargalhou e sorriu enquanto a enfeitavam com joias e ornamentos e penteavam seus longos cabelos. Finalmente, o leite foi trazido e ambos, Maomé e Aisha, o beberam na mesma tigela. O casamento não trouxe grandes mudanças na vida de Aisha. Tabari diz que ela era tão nova que ficou na casa dos pais, e o casamento se consumou mais tarde quando ela entrou na puberdade. Aisha continuou a brincar com suas amigas e bonecas. Maomé, às vezes, costumava ir vê-la, e, segundo Aisha, as meninas saíam de fininho e ele ia atrás delas e as trazia de volta, pois ele, por minha causa, gostava de tê-las ali. Maomé gostava de brincar com suas filhas quando eram pequenas e, às vezes, se juntava às brincadeiras de Aisha. Um dia, ela lembrou: o profeta veio enquanto eu estava brincando com minhas bonecas e disse: ó Aisha, que brinquedo é esse? Eu disse: são os cavalos de Salomão, e ele riu. 45 Mas Aisha percebeu certa tristeza numa. Um dia, ela encontrou seu pai e seus 2 libertos, Amir e Bilal, deitados no chão, acometidos por uma febre que atingiu muitos dos emigrantes quando chegaram a Yatrib. Todos os 3 deliravam e Bilal estava deitado sozinho num canto, cantando, em seu tom estentório, uma canção de saudade de Meca. Passarei outra vez uma noite em Fakik com ervas doces e timo ao meu redor. Caiará o dia em que descerei as águas de Majana, voltarei ainda a ver Shamitaf. 46 Aisha correu até Maomé. Ele tinha consciência da dor e do desespero que os emigrantes sofriam. Ele tranquilizou Aisha, mas acrescentou esta oração: ó Deus, faça Medina tão querida quanto Meca, ou até mesmo mais querida. 47 Maomé também notou um problema mais sério entre os ajudantes. Nem todos os novos convertidos de Medina eram completamente leais, pois abraçaram o Islã por conveniência, não por convicção. Para eles, a conversão parecia ter se tornado uma tendência irreversível, e não queriam ficar para trás. Mas,
Por enquanto, estavam em cima do muro, esperando para ver o que aconteceria com a nova aventura. Esses descontentes reuniram-se ao redor de Abdallah ibn Ubay, que provavelmente teria se tornado rei de Medina, não fosse a chegada de Maomé. Ibn Ubay era muçulmano, mas, obviamente, estava longe de ser um entusiasta, e alimentava esperanças de se apoderar do movimento, se houvesse problemas. A segunda sura, a maior do Corão, foi revelada durante os poucos meses em Medina e mostra a consciência que Maomé tinha das dificuldades. 48 Por enquanto, Maomé era paciente com Ibn Ubay, deu-lhe um lugar de honra na mesquita e, todas as sextas-feiras, podia discursar para as pessoas durante o ofício semanal. Em troca, ele era cortês com Maomé, mas vez por outra sua hostilidade vinha à tona. Depois de um incidente desagradável, um dos ajudantes chamou Maomé à parte e pediu: não seja duro com ele, pois, antes de Deus nos enviar você, estávamos fazendo um diadema para coroá-lo, e, por Deus, ele pensa que você roubou seu reino. 49 No início, os judeus, como os árabes descontentes, estavam dispostos a conceder a Maomé o benefício da dúvida, especialmente desde que ele parecia claramente simpático ao judaísmo. Mas acabaram se unindo a Ibn Ubay e se voltaram contra o Islã. Começaram a se reunir na mesquita durante as celebrações para ouvir as histórias dos muçulmanos e rir e zombar de sua religião. 50 Era muito fácil para eles, com seu conhecimento superior das escrituras, ridicularizar algumas das histórias do Corão sobre os vários profetas, marcadamente diferentes da versão bíblica. Eles ostensivamente recusavam-se a aceitar Maomé como profeta genuíno e, com ironia, observavam como era estranho um homem que supostamente recebia revelações de Deus não poder sequer encontrar seu camelo quando este se perdeu. 51 Essas críticas maliciosas perturbavam tanto os muçulmanos que não raro ocorriam brigas, e houve cenas vergonhosas em que os judeus eram expulsos à força da mesquita depois de alguma zombaria particularmente maldosa. Essa rejeição tinha sólida base religiosa. Eles haviam estado à espera de um Messias, mas acreditavam que a era da profecia tinha terminado. Nenhum judeu ou cristão, nessa época, reivindicaria ser um profeta, como não reivindicaria ser um anjo ou um patriarca. Mas também havia um precedente para os judeus de Medina aceitarem Maomé, porque o judaísmo tinha uma longa tradição de aceitar tementes a Deus dentro da sinagoga. Tais pessoas não cumpriam na totalidade a lei de Moisés, mas eram consideradas amigos ou associados, e os muçulmanos pareciam candidatos óbvios para tal aliança. Mas quando os judeus perceberam que a sua própria posição havia decaído sensivelmente em Medina desde a chegada de Maomé, eles o rejeitaram com veemência. A rejeição dos judeus foi provavelmente a maior desilusão da vida de Maomé e colocava um desafio à sua posição religiosa como um todo. Mas havia judeus amigáveis em Medina, que o ensinaram como responder a seus companheiros em seus próprios termos, dando-lhe informações importantes sobre as escrituras. A polêmica corânica contra os judeus é bem desenvolvida e mostra quão perturbadoras devem ter sido as críticas, mas com seu conhecimento ampliado Maomé foi capaz de retrucar seus comentários blasfemos. Em suas próprias escrituras, os judeus são chamados de povo infiel, que quebrou sua aliança com Deus quando recaiu na idolatria ao adorar o bezerro de ouro. 52 Fizeram uma inovação injustificada quando introduziram a lei oral. 53 Repetidamente ignoraram as advertências de seus profetas. 54 Maomé também aprendeu a cronologia da história judaica e descobriu que judeus e cristãos, que inicialmente pensava pertencerem a uma única religião, de fato tinham sérias divergências. Para observadores externos como os árabes, parecia haver pouco a escolher entre as duas posições, e era natural imaginar que os dois povos do livro devem ter acrescentado elementos novos e não autênticos à pura revelação original. Essa disputa com os judeus não afetou a relação de Maomé com o cristianismo. De fato, algumas vezes o Corão fica do lado dos cristãos contra os judeus, como quando refuta a afirmação dos judeus de que eles haviam crucificado Jesus, com a resposta docetista de que Jesus realmente não morreu na cruz. O que parecia ter morrido era somente um simulacro. 55 Mas o Corão acha escandaloso que os cristãos digam que Deus teve um filho. Não é plausível que Maomé,
que sofreu tanto por causa de sua recusa em aceitar que Deus tinha filhas, simpatizasse com essa doutrina. Frequentemente, o Corão afirma que essa crença é um exemplo de zana, aquela especulação vã e divisionista sobre coisas que ninguém jamais poderá conhecer, mas que dividir o povo do livro em dois campos hostis. 56 Todavia, Maomé ainda afirmava estar de acordo com as revelações anteriores dos profetas mais antigos. Nem todos os judeus eram hostis, e ele insistia que, apesar dos problemas, os muçulmanos deviam enfatizar as coisas que tinham em comum com o povo do livro. Também é possível que Maomé acreditasse que nem todos os cristãos aceitavam a ideia escandalosa de que Deus tivera um filho. Os muçulmanos tinham divergências somente com os judeus e os cristãos que mostravam má vontade com o Corão ou que introduziram inovações inaceitáveis dentro da religião pura. E não disputeis com o povo do livro senão com moderação, salvo os que prevaricam. E dizei, cremos no que nos foi revelado e no que vos foi revelado. Nosso Deus e vosso Deus é o mesmo. A ele nos submetemos. 57 Ainda que a disputa com as três principais tribos judaicas de Medina piorasse, essa continuou sendo a política oficial muçulmana. Em Medina, Maomé aprendeu mais sobre Abraão. Com seu novo conhecimento cronológico da história da salvação, pôde ver que era importante Abraão ter vivido antes de Moisés e Jesus. Era, portanto, lógico admitir que os seguidores de Moisés e Jesus, que pareciam presos a um debate infrutífero, tinham ambos introduzido inovações inúteis dentro da fé pura de Abraão, que viveu antes da Torá e dos Evangelhos. Não era Abraão judeu ou cristão. Era um homem de fé pura, Hanif, um submisso muslim. E não era idólatra. Os mais chegados a ele são os que o seguiram, e este profeta, e os que creem. Deus é o protetor dos crentes. 58 Em Meca, Moisés foi o profeta favorito dos muçulmanos. Em Medina, esse lugar foi ocupado por Abraão, e Maomé encontrou uma resposta perfeita para a zombaria dos judeus. Ele e seus muçulmanos estavam voltando ao espírito da fé pura, Hanifiá, do homem que tinha sido o primeiro muslim a declarar sua sujeição a Deus. Não sabemos até onde Maomé subscrevia o desejo de alguns árabes das aglomerações urbanas de retornar à religião de Abraão. Não há nenhuma menção da pequena seita dos Hanifiá em Meca no Corão e pouco interesse em Abraão antes das suras de Medina. Nesse período, contudo, parece que os muçulmanos chamavam sua fé Hanifiá, a religião pura seguida por Abraão. Maomé, portanto, encontrou uma maneira de retrucar aos judeus sem abandonar sua convicção básica de que a fé significava sujeição a Deus, e não há uma expressão terrena específica de fé. De fato, sua nova apreciação da importância de Abraão possibilitou que ele aprofundasse essa percepção. Os judeus e os cristãos que compeliam as pessoas a aceitar suas revelações particulares, com exclusão de todas as demais, afastavam-se da revelação primordial de Abraão e da mensagem original dos primeiros profetas que, sem exceção, haviam confirmado as visões uns dos outros. Dizei, cremos em Deus e no que nos foi revelado e no que foi revelado a Abraão e a Ismael e a Isaac e a Jacó e as tribos, e no que foi outorgado a Moisés e a Jesus e aos profetas pelo seu Senhor. Não fazemos distinção entre eles, e a ele nos submetemos. 59 Era certamente um ato de idolatria preferir uma expressão humana de fé ao próprio Deus. As revelações não anulam as mensagens originais dos profetas anteriores, elas as confirmam e continuam. A menção a Ismael, o filho mais velho de Abraão, é fundamental na lista de grandes profetas. Os judeus árabes amigáveis contaram-lhe a história de Ismael pela primeira vez, acrescentando algumas lendas locais por conta própria. 60 O livro do Gênesis, Maomé acabava de aprender, dizia que Abrão teve um filho com sua concubina Agar, cujo nome era Ismael. Deus ouviu, mas quando Sara deu à luz Isaac, ficou com ciúme de Agar e Ismael e insistiu que Abrão se livrasse deles. Abrão estava aflito por perder o filho, mas Deus prometeu-lhe que Ismael também seria pai de uma grande nação. Então, Abraão, entristecido, enviou Agar e seu filho para o deserto e Ismael cresceu como um homem selvagem e grande guerreiro. 61 Os judeus árabes acreditavam que Ismael se tornara o predecessor dos árabes, e dizia-se que Abrão levou Agar e seu filho ao vale de Meca, abandonou-os lá e Deus cuidou deles.
Mais tarde, Abrão visitou Ismael em Meca e juntos construíram a Caaba, o primeiro templo de Deus na Arábia. Por essa razão, os árabes eram filhos de Abrão como os judeus. Isso deve ter soado como música aos ouvidos de Maomé. Deu novo significado a Caaba e mostrou que Deus não tinha esquecido os árabes e que estes faziam parte de seu plano desde os primeiros dias. O Corão mostra Abraão e Ismael rezando para que Deus mandasse um profeta aos árabes depois que acabassem de construir sua casa. 62 Maomé estava trazendo aos árabes o livro. Agora, trazia-lhes uma fé distintamente árabe, arraigada na sacralidade de seus predecessores. Uma vez que ficou claro que a animosidade da maior parte dos judeus era permanente, a nova religião de Allah formalmente declarou sua independência da antiga religião. Ao final de janeiro de 624, durante o mês de Shaban, cerca de 18 meses depois da Hijra, Maomé estava conduzindo as orações de sexta-feira na mesquita construída no território do clã do falecido Bara ibn Murar. Um detalhe significativo. De repente, inspirado por uma revelação especial, Maomé fez com que toda a congregação desse meia volta e rezasse voltada para Meca, e não para Jerusalém. Deus acabava de dar aos muçulmanos um novo foco e uma nova direção, Qibla. Para as orações, víamos teu rosto virado para o céu. Doravante, orientá-lo-emos numa direção, Qibla, que te agradará. Vira, pois, o rosto na direção da mesquita sagrada. E vós todos, crentes, onde quer que estiverdes, esta deverá ser vossa orientação. 63 A mudança de Qibla tem sido considerada o gesto religioso mais criativo de Maomé. Ao se direcionar a Meca, os muçulmanos estavam tacitamente declarando que não pertenciam às comunidades estabelecidas, mas estavam se voltando somente em direção do próprio Deus. Ao se prostrar na direção da Caaba, que era independente das duas revelações mais antigas, responsáveis por dividir a religião única de Deus em seitas hostis, estavam retornando à fé primordial do homem que a havia construído. Os que se apartam de sua religião e formam seitas, afasta-te deles inteiramente. Seu caso a Deus pertence. Ele os informará sobre o que fazem. Dizem, meu Senhor me conduziu para a senda da retidão, a religião certa, a crença de Abrão que não associava ninguém a Deus. Dizem, minhas orações, minha devoção, minha vida e minha morte pertencem a Deus, o Senhor dos mundos, que não tem associados. Assim fui mandado, e sou o primeiro a submeter-me. Dizem, procuraria eu um Senhor que não seja Deus, quando Ele é o Senhor de tudo. 64 Preferir um sistema humano ao próprio Deus é idolatria, shirk, e os muçulmanos devem fazer de Deus, e não de uma instituição ou tradição religiosa, o foco central de suas vidas. O Corão estava, é claro, certo de que os muçulmanos preferiam essa Qibla de Jerusalém. Emigrantes e ajudantes eram igualmente devotados a Caaba. Não foi por acaso que Maomé encontrou pela primeira vez os ajudantes durante o Hajj. Agora, eles não precisavam mais sentir-se os parentes pobres das duas religiões mais antigas, seguindo tropegamente seus passos. Tinham sua própria orientação, que era independente das religiões que, para os árabes, apresentavam infelizes associações imperialistas. A paixão deles por Meca era um fator a mais que uniria ajudantes e emigrantes numa alma comum, e os emigrantes acharam que a mudança amenizou o doloroso deslocamento da Hijra. A mudança de Qibla era o sinal de uma nova e orgulhosa identidade muçulmana. Os muçulmanos estavam gradualmente assumindo uma identidade comum que começava a uni-los. Embora viessem de 3 tribos separadas, juntos, todos se erguiam. Quando Bilal os conclamava a oração, juntos, todos deixavam seus trabalhos ao meio-dia e ao entardecer para fazer a salat. As esmolas lhes recordavam as responsabilidades para com os pobres. Agora, onde quer que estivessem, todos se prostrariam 3 vezes ao dia em direção a Meca, uma orientação a que todos se sentiam profundamente ligados. Mas essa nova independência foi construída numa época em que os muçulmanos estavam em posição de combate, cercados de inimigos por todos os lados. Os judeus de Medina logo interpretaram a mudança de Qibla como um ato de provocação e estavam cada vez mais decididos a se livrar de Maomé. Também nesse momento a comunidade de Medina estava esperando um ataque da poderosa cidade de Meca.